amigos desse do outro lado da vida. Nós hoje vamos refletir um pouco sobre felicidade. E chegando aqui, eu tive uma notícia que não era boa, porque a felicidade nunca é completa, não é mesmo? Então, já me falaram que eu teria que começar falando às 7 horas, só meia horinha, até 7h30. Isso é uma tortura, porque eu falo muito, né? Então, mas nada é perfeito, o que é que eu posso fazer? Então, gente, nós vamos conversar sobre a felicidade, sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, especificamente o item 20, que é a felicidade não é deste mundo. Será que a felicidade não é deste mundo? Ou será que a felicidade é desse mundo também? E o que será felicidade? Qual seria ou qual é a definição que a gente pode dar para a felicidade? Será que todo mundo aqui é feliz? Ou será que todo mundo é infeliz? Será que a felicidade que nós achamos que buscamos é aquela felicidade que o Evangelho diz? Vamos ver essas diferenças. Primeiro, eu vou dar uma notícia desagradável para vocês. Há 4 princípios fundamentais para que a gente trabalhe e analise e reflita sobre a felicidade. Primeiro é o nascimento. Depois nós temos a morte. Nós temos a doença e nós temos o envelhecimento. Alguém aqui tem dúvida de que nasceu? Alguém aqui tem dúvida de que está ou vai ficar doente? Aí fica uma incógnita. Alguém tem dúvida de que vai envelhecer ou de que está envelhecendo? E de que vai morrer? Eu garanto a vocês que todos nós aqui vamos desencarnar. Não tenho a menor dúvida disso. Então, se nós analisarmos estes princípios, muito abordados e analisados pelos budistas, nós vamos ver que, se pensarmos no próprio nascimento, ele já traz uma questão de felicidade que a gente precisa refletir. Por quê? Quando nós nascemos, nós já nascemos com a nossa memória comprometida. Então, se nós nascemos com a memória comprometida, significa que todos nós já nascemos com o pezinho na doença. Por que a gente nasce com a memória comprometida? Por uma coisa que já foi muito discutida aqui, que se chama véu do esquecimento. Todo espírito reencarnado recebe o véu do esquecimento e não se lembra de absolutamente nada das encarnações passadas. E isso é muito bom. Imagina se a gente estiver sentado ao lado de uma pessoa que tenha feito, em outra encarnação, aquele espírito tenha feito muito mal a gente. Então, como que nós, enquanto espíritos reencarnados, iríamos nos comportar em relação a essa pessoa? Então, é um benefício muito grande o espírito reencarnar com esse véu do esquecimento. Nós não nos lembramos, por exemplo, do número da nossa carteira de identidade lá na outra encarnação, não é? Nem daqueles espíritos que eram muito nossos amigos e que participaram
das reuniões do nosso planejamento reencarnatório. Ah, você vai nascer, vai renascer, vai reencarnar em tal família, vai ser filho do fulano com a fulana, vai ser irmão desse espírito aqui, todo mundo está de acordo, todo mundo está de acordo. No entanto, quando esses espíritos reencarnam, eles não reencarnam, não é preciso a gente dizer que não reencarnam ao mesmo tempo, concordam? Senão, como nós poderíamos ter paz, não é? Se os espíritos reencarnassem todos ao mesmo tempo. A ordem de chegada desses espíritos na Terra, no planeta em que vivemos, ela não se dá ao mesmo tempo. Assim como normalmente não é ao mesmo tempo que esses espíritos retornam à pátria espiritual. Um filho pode retornar à pátria espiritual antes dos pais, o que é um sofrimento muito grande, porque nenhum pai, e não é por ser pai ou mãe, mas nenhum de nós, ou pelo menos a maioria de nós, não está preparado realmente para experienciar tudo que vem para que nós possamos aperfeiçoar o nosso crescimento espiritual. Nós não estamos preparados, nós não aceitamos que sofrer, que passar por problemas faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, cada vez que nós sofremos, cada vez que nós temos um problema, muitos de nós blasfemam. Reclama, por que eu? Mas eu sou uma pessoa tão boa, por que comigo? Porque você, pelo simples fato de se achar uma pessoa boa, você já não é tão boa assim. Porque você está orgulhosa demais, vaidosa demais com a sua bondade. Tem umas historinhas do Chico Xavier, e uma delas, uma piada que ele contou, que ele falava assim, olha, é piada, gente, é anedota. Deus, claro que ele não ia falar uma coisa dessas. Chegou um homem, um espírito desencarnado, e foi para o inferno. Só que ele ficou muito tempo lá e estava aflito, ele queria sair daquela situação, ele falou, não, eu vou falar com Deus. E encontrou São Pedro lá fazendo a guarda. Não, aqui você não pode entrar não, meu irmão. Não pode, você tem que ficar lá de onde você veio. Não, mas eu não fiz só coisas ruins. Eu fiz coisas boas também. Olha, uma vez eu dei 50 centavos para um mendigo. Aí São Pedro foi lá dentro e falou, olha, Deus, o homem está argumentando. Ele disse que uma vez deu 50 centavos para um mendigo. Aí Deus colocou a mão no bolso, pegou e falou, leva esses 50 centavos e manda ele voltar para o inferno. Então, não é o que a gente acha que faz. Primeiro, a gente precisa sentir. A gente precisa amar. Porque se a gente não amar, a gente não consegue fazer nada. Eu já falei aqui em outra oportunidade, em outro estudo, que só quem ama pode fazer caridade. E se a pessoa não é capaz de amar, tudo que ela fizer, achando que seja caridade, nada mais é do que exibicionismo. Então, nós precisamos nos dar conta do nível das nossas atitudes. O que é que nós fazemos de projeto para que nós possamos ter realmente uma felicidade duradoura, uma felicidade longeva? Porque imaginem que aqui eu tenha uma linha amarela. Você não vê o início dessa linha, nem vê o final. É o caminho da espiritualidade. Estarmos encarnados é um trajeto, é um pedaço, um trecho do percurso
da nossa vida espiritual. Isso tudo aqui é passageiro. Então, se nós queremos ser felizes, e nós podemos e devemos lutar pela nossa felicidade, também aqui no mundo em que vivemos, é preciso que a gente saiba que os planos que nós fazemos para nossa encarnação são planos perecíveis, são planos passageiros. Que o verdadeiro plano para que a gente seja feliz é colocar na nossa lista o nosso amadurecimento, o nosso crescimento espiritual. É a gente colocar na nossa lista a perseverança. É nós colocarmos na nossa lista a consciência de que felicidade nada mais é do que expectativa menos realidade. Porque uma coisa é nós termos expectativas disso e daquilo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas a realidade não é exatamente como a gente pensa ou como a gente quer. E por isso nós somos infelizes. Porque se nós tivermos uma expectativa que se coaduna com a realidade, nós ficamos felizes da vida. Caramba, tudo deu certo, tudo se encaixou bonitinho, muito bom. Situações diversas a gente tem isso na vida. Muito legal, deu certinho. Mas se você tem uma expectativa e a realidade não está bem de acordo com aquilo, você já fala assim, caramba, não deu certo. Estudei tanto para passar nessa prova, tinha tanta esperança, minha expectativa era tão grande e eu não consegui. E aí você se sente infeliz. Então, realmente, expectativa menos realidade, menos colocar o pé no chão, é infelicidade, né? Então, você vai fazer o quê? O que eu vou fazer? Então, eu tenho que ter expectativa igual à realidade. Aí você vai se achar feliz da vida. E falar assim, mas eu não sou doente. Eu não estou doente. Olha só, quando a gente, lá em embrião, quando nós somos fecundados, nós já começamos a envelhecer. Cada dia que a gente vive, cada segundo da nossa existência, enquanto espírito encarnado neste corpo, nós vamos envelhecendo, esse corpo vai envelhecendo. Se você não tiver uma doença daquelas ortodoxas de falar, não, fulano, ele tem uma doença séria, tem que se tratar, e às vezes nem tratando tem solução aquele problema de saúde. Mas tirando esse tipo de doença, vejam que você tem uma catarata, tem uma pressão alta, tem uma hérnia de disco, quem tem, sabe que dói pra caramba, não é? Então, isso é processo de envelhecimento, e isso é doença. Então, nós estamos envelhecendo. Fora aquelas situações que você sabe que está envelhecendo. Quem é professor, normalmente é chamado de tio e de tia, não é? Mesmo que você não trabalhe com criancinhas, como sempre foi o meu caso. Nunca dei aula para criancinha, mas alunos da faculdade às vezes me chamavam de tia. Aí eu falei, eu estou velha mesmo. Quando você começa a ser chamada de tia por aluno de curso superior, você se dá conta de que a velhice chegou. E quando você chega numa loja que o vendedor fala assim, pois não, tia, em vez do, né, o senhora, ele fala, pois não, tia, assim, não tem mais o que fazer. Nem pintando o cabelo dá mais para tapear, envelheci mesmo, não é? Então, a gente tem que colocar o pé no chão. E que nós vamos morrer? É inevitável. O problema de envelhecer, sabe o que é para muita gente?
eu estou envelhecendo, eu vou envelhecer mais e vou desencarnar, eu vou morrer. E o botox que eu botei? O dinheiro que eu gastei no meu botox? E o silicone? E aquela plástica que eu gastei um dinheirão para fazer aquela plástica, e agora? Não adiantou nada, vou ficar velho do mesmo jeito, gente. Por quê? Porque a velhice, assim como a felicidade, elas têm que ter estado de espírito. Não adianta você mascarar o seu corpo, porque a sua consciência sabe que você está envelhecendo. A sua consciência diz que você está idoso. Então, não adianta mascarar. E que planos, então? Então, para eu ser feliz eternamente, eu não posso fazer nada que me dê prazer aqui na Terra. Posso e devo fazer. Se você quer comprar aquele carro dos seus sonhos, você trabalhou e tem dinheiro para isso, por que você não vai comprar aquele carro? Se você trabalhou para progredir, para ter uma casa melhor, para ter uma situação melhor para a sua família, por que não ter isso? Agora, que tenha consciência de que aquele carro que você comprou, você não vai levar quando desencarnar. Que aquela casa que você comprou e que você curte tanto, vai ficar, sei lá para quem, para seus filhos, para sua família, para quem você tiver direito. Que nada você vai levar. Porque da mesma forma que você veio sem nada, você vai voltar sem nada. Então, você pode perguntar assim, tá, eu sei que eu nasci, eu sei que eu vou envelhecer, que eu vou adoecer e que eu vou morrer. E sobrou o quê? Olha, há situações na vida da gente e que a gente se depara assim com um problema tão grande na nossa vida que você precisa de socorro, que você precisa de ajuda. E aí você olha para um lado, você olha para outro, enfim, você procura e não vem ajuda de ninguém. E aí você se desespera. E o que é que você tem que fazer nesses momentos? Você tem que rezar, você tem que orar. Aí fala, você tem que orar para Deus. E alguém pode me falar assim, mas eu vou orar para Deus? Eu vou pedir a Deus? Vou ficar implorando a Deus? Vejam, como todo pai bondoso e atencioso, o filho não precisa pedir nada. Ele sabe exatamente aquilo que cada um de nós precisa e a medida em que cada um de nós precisa. Então você diz, então Sandra, se ele sabe tudo, porque ele é onisciente, então por que eu tenho que rezar? E você acha que você reza para lembrar a Deus do que você precisa? Bobinho, né, que você é. Você reza para se conectar com Deus, porque você precisa ter fé, porque você precisa ter certeza do que vai dentro do seu coração, porque você precisa descobrir Deus dentro de você, porque você precisa amar. E como dizia o poeta, amar, verbo intransitivo. Amar e ponto. Amar sem esperar nada em troca, sem esperar retorno. Porque é muito fácil se falar assim, eu fiz, eu ajudei tanto fulano, mas eu amo, e olha o ingrato, olha o que fez, o que está fazendo comigo. Sabe por quê que você acha que o outro é ingrato? Porque você esperava a troca. E amor não é barganha.
Quando a gente diz que ama, mas espera a troca, espera o retorno, nós não estamos amando, nós estamos fazendo barganha. Mesmo que não seja expressa em palavras, é barganha. E isso não pode acontecer. Você tem que amar, ponto. Tem que amar como você ama um filho, que apronta, faz um monte de coisa errada, mas você continua amando o danado. Depois que passa a raiva, você ama aquele danadinho. E o danadinho é força de expressão. Ele pode ter 50, 40 e poucos anos fazendo coisa errada e você ama como se ele fosse aquela criancinha, né, que você botou ao mundo. E quem é avó aqui? Quem é avô? Eu sou avó também. E como é bom amar, né, aqueles pirralhinhos. A minha ainda é pirralhinha, mas tem gente que já tem neto adulto. Mas é bom demais, parece que a gente ama mais do que amou os próprios filhos quando eram crianças. Quando a minha neta estava para nascer, eu descobri um amor que, sabe, eu fiquei apaixonada. Eu vivi em estado de paixão. Agora eu já me acostumei em ser avó. Ela já tem 7 anos, mas antes era um estado assim. Mas até hoje, o que ela me pede, se eu puder, eu não digo não, mas de jeito nenhum. A mãe e o pai que digam não, eu não digo. Porque a avó é só para amar, não é? E para bajular o neto. Pai e mãe é que tem que educar, né? Não é bem assim, mas a gente finge que é, né? A responsabilidade é de todos. Não é só realmente do pai, nem da mãe. Então, nós precisamos aprender a nos conhecer, porque só nos conhecendo, só a partir de uma reflexão sobre quem eu sou, sobre o que eu sou, é que nós podemos fazer planos maduros e que possam perdurar para sempre nas nossas vidas, para que a gente possa realmente ser feliz o tempo todo. Então, pensando desse jeito, a felicidade também pode ser deste mundo. Ela também faz parte das nossas vidas. E, às vezes, a gente reclama e acha que não é feliz. Muitas pessoas, aqui não tem ninguém, tá? Nessa situação, só em outro centro. Nesse daqui, ninguém está nessa situação de achar que eu estou infeliz, porque eu sou sozinho, ninguém me ama. Mas você não tem que ser feliz pelo que os outros fazem para você. Você tem que ser feliz de dentro para fora. Não são as coisas materiais que devem te dar felicidade. Não são as pessoas que devem te dar felicidade. Você, quando diz que não é amado, é que não tem capacidade de amar como deve ser. Porque se você amar, não importa se você é amado ou não, porque o amor fala por si só. Ele vale por si só. E você não vai se sentir sozinho quando você ama. Então, é muito importante botar o egoísmo de lado, porque quando nós queremos ser amados também, nós estamos sendo egoístas, porque nós não queremos nos dar totalmente. Se eu quero retorno, não estou, como já disse, me dando totalmente, eu estou fazendo barganha daquele sentimento que eu tenho, né? Então, isso realmente não tem como, não deve acontecer. Tem uma história, que é a história, eu já contei essa história em algum estudo que eu apresentei aqui, que é a história da Esmeralda. Não sei se alguém conhece essa história. A Esmeralda, ela nasceu muito pobre e muito cedo perdeu a mãe.
durante um certo tempo, foi criada pelo pai e sofreu todos os tipos de abuso, inclusive sexual. Mais para frente, já adolescente, ela conseguiu fugir, ficou um pouco na rua e depois conseguiu o apoio de uma família que disse que lhe daria comida e teto. E ela foi para a casa dessa família. Em troca de comida e teto, na verdade, dos restos, das migalhas, das sobras da comida, é que ela vivia, mas era suficiente para a necessidade que ela tinha. E ela ficou naquela casa durante um tempo. Mais para frente, um dia, ela foi à padaria, a mando da senhora, e tinha um funcionário novo na padaria. E eles se olharam e ela voltou para casa. No dia seguinte, Esmeralda voltou à padaria e eles se olharam, e de olhar em olhar, eles se apaixonaram, ou ela pensou que eles estavam apaixonados. Ela sim, mas ele... Então, com essa paixão, o envolvimento foi tal, o que aconteceu? Isso mesmo que vocês pensaram e não falaram, ela engravidou. E feliz da vida, foi contar para o grande amor da vida dela que estava grávida. Para sua surpresa, ele foi extremamente grosso, extremamente estúpido, e ela voltou para casa. No dia seguinte, voltando à padaria, procurou pelo rapaz que tinha ido embora, sem deixar rastro. E a patroa falou, olha, você vai ter essa criança. Enquanto ela não nascer, você pode ficar na minha casa. Mas depois que ela nascer, eu vou te dar um salário, você até pode continuar trabalhando comigo, mas sem trazer a criança. E assim foi feito. Só que essa criança cresceu, chegou à idade escolar. Esmeralda ia trabalhar, a criança ia para a escola. Quando a criança voltava para a escola, ficou livre, sozinha, e se viciou em drogas. Esse menino cresceu, conseguiu sair do vício, mas virou alcoólatra. Isso tudo, a Esmeralda estava se lembrando porque ela estava num ônibus, desesperada, pensando que gostaria que o filho morresse. E aí, em determinada altura, ela fez sinal, desceu do ônibus, continuou andando, e aí ela pensou por que ela chegou àquele ponto de querer que o filho morresse. E foi fazendo flashback da história dela. Ela passou por uma casa religiosa, podia ser uma igreja católica ou qualquer outra, mas era uma casa espírita. Ela entrou, foi atendida, chorou muito, contou a sua história de vida e passou a frequentar um grupo que a casa tinha para pessoas na mesma situação dela, pessoas leigas em relação ao espiritismo. E a Esmeralda começou a frequentar. E todas as vezes, no final das reuniões, se perguntava quem quer dar algum depoimento, quer falar alguma coisa. Sempre alguém falava. E a Esmeralda sempre dizia que não tinha nada para falar. Um dia, deu um insight nela. Ela saiu da reunião, passou no mercado, comprou um pedaço de carne, foi para casa, fez uma comida especial e pôs à mesa. Aguardou o filho, que chegou, como sempre, alcoolizado. Olhou aquela comida, olhou para ela, jogou a comida na direção dela e falou, sua velha, burra, não adianta, você está querendo me envenenar com essa comida, hein? Fez todas as grosserias que vocês imaginam, como deixou o coração dessa mãe, que ficou desesperada, aflita, chorando, e adormeceu. Durante o sono, a espiritualidade que já estava atuando, trabalhando com ela desde a casa espírita, retirou aquele espírito do corpo e
foi fazer um trabalho com a Esmeralda. No dia seguinte, ela acordou, apesar de todo o sofrimento do dia anterior, ela acordou tranquila, em paz, e continuou a vida. À noite, ela fez a mesma coisa, preparou a janta e colocou sobre a mesa. E por meses a fio, ela repetiu a história, e o filho também, só não jogava mais a comida nela, mas passava, olhava a comida e não comia nada. Até que um dia, ela fez a comida e percebeu, pelo barulho das pisadas, que era uma pisada diferente, mais firme, mais segura. E o filho entrou e não estava alcoolizado. Nesse dia, ele sentou à mesa e pegou o garfo e ia começar a comer. A Esmeralda pegou um copo, foi até a pia, colocou água e colocou ao lado do filho e ia se retirando. Aí ele segurou a mão da mãe e falou: fica, mãe, senta, eu preciso conversar com você. E ele pediu desculpas à Esmeralda por tudo que ele havia feito com ela, por tudo que fez a mãe passar, e que ele ia procurar um emprego, ele ia trabalhar para que ela não sofresse mais tanto, não tivesse mais tanta necessidade de trabalhar como ela tinha. E assim foi por todos os outros dias da vida de Esmeralda e do filho dela. Voltando à casa espírita, ela então resolveu dar um depoimento. Eu vou falar sim. A felicidade existe para todos, mas é preciso que nós tenhamos fé, que nós tenhamos esperança, porque nenhum de nós está sozinho. Não importa qual seja a situação, mesmo que em suas orações, naquele exato momento que você está querendo, você seja atendido, isso significa que, de alguma forma, você ainda precisa crescer espiritualmente, você precisa aprender com o que você está passando, mas há uma solução para todos os tipos de problemas, porque nenhum de nós está sozinho. Então, por isso, a felicidade também é deste mundo. E que sejamos todos esmeraldas, cristais, diamantes, a serem lapidados, para que cada um de nós possa brilhar com muito amor e muita felicidade por toda a eternidade. Obrigada.